Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera ao vivo aqui pela TV Biosegredo. E vocês podem estar participando aqui via chat. Vai ter aqui até sorteio agora no final do programa. Vamos ter aqui o sorteio de 2 convites para um evento que vai acontecer no dia 11/11/2011, a abertura dos portais. A gente vai falar sobre esses convites daqui a pouco com o nosso convidado, que é o Rogério de Almeida. Antes ainda, quero agradecer aqui a participação da Andréa, que está dizendo assim: boa noite, Samuel. Parabéns pelo programa e parabéns a Mônica pelas informações compartilhadas e abraços. Obrigado aqui, André, saber que você está aí participando com a gente aqui via chat. E agora o tema que a gente vai estar abordando aqui no programa é os princípios maçônicos da prosperidade. A gente vai entrevistar aqui Rogério de Almeida, que é um experiente profissional na área de marketing, formado em arquitetura, diversas formações internacionais o nosso convidado tem. A gente estava montando a pauta, ele montou um currículo pequenininho de 38 páginas, muito pequeno, e aí a gente reduziu e divulgou lá no Facebook, nas nossas redes, no nosso mail, com um currículo reduzido, né, para vocês entenderem. Está bem reduzido, ainda faltou muita coisa. Faltou muita coisa lá, né? O currículo militar não está ali ainda. Legal, e o tema é maçonaria, né? Sim. Um tema bem interessante. E atualmente existem muitas publicações, diversos livros são publicados. Sim. A editora Marx publicou aí dezenas de livros aí sobre a maçonaria. E, historicamente, quando é que surgiu a maçonaria? A maçonaria, sim, ela tem lendas, né? As lendas dizem que são, na verdade, começa lá na construção do Templo de Salomão, né? Mas, assim, a maçonaria que a gente conhece hoje, a maçonaria moderna, ela surgiu no ano 1697. 1697 na Inglaterra, dentro de uma taberna, né? O antiquário, o dono de um antiquário foi um dos formadores, né? Mas aí dessa parte isso aí começou pela Inglaterra, mas são várias condições que trazem os rituais, tal, porque como a maçonaria, as landmarks, as leis, né, as histórias, os manuais, e as leis que regem a maçonaria, ela é baseada mais em cima dos templários. Entendi. E na maçonaria tem diversos ritos, né? Um dos mais conhecidos são os ritos de York e o rito escocês da maçonaria. Quais as diferenciações entre o rito de York e o rito escocês? O rito escocês, que é o REA, que é o rito escocês antigo e aceito, tá? É o que nós praticamos aqui no Brasil. Tá? Ele é um rito que, na verdade, ele não é escocês, né? Ele surgiu numa loja na Irlanda, né? Que é partilhado do York. O que há uma confusão nisso tudo, porque na América Latina são 25 itens, né, das landmarks, e ele traz da loja inglesa, né, do rito inglês. Como eu morei muito tempo fora, né, a minha vida maçônica praticamente foi fora do país, então a gente sabe mais ou menos que de algumas informações. O rito escocês antigo e aceito, o REA, ele é chamado de York nos Estados Unidos. Sim. Eles chamam de rito escocês lá, e lá é o York, que é esse rito que surgiu na Irlanda. Há uma bagunçazinha nesse meio de campo aí. Mas a essência é semelhante. A essência sempre é uma só. Os graus de iniciações desses ritos são semelhantes? São idênticos. São idênticos. São idênticos. A gente tem que falar aqui da atividade que vai acontecer no dia 11 para a pessoa também participar. Né? Fala um pouquinho sobre essa festa aí. Isso aqui é o seguinte, como a Katia Gaia, né, ela também é cigana, né? Ela passou pra gente, é um luau cigano. Um luau cigano. Um luau cigano. É oráculo, artesanato, culinária cigana, grupos de dança, apresentação de música ao vivo, né? Tem lá um casamento aí nessa festa. Vai ter um casamento cigano, né? Típico cigano. E a entrada de Santa Sara de Cali, que é a padroeira dos ciganos, né? O que é interessante é o seguinte, esses dois convites que a gente vai sortear aqui no final do programa, 2 convites. Para quem comprar antecipado é R$15 e para comprar no evento é R$20. Tem estacionamento no local, tal, vai ser no Polo Cultural lá na Zona Leste. Muito bem, muito bem. Já fizemos aqui a nosso merchan da Katia Gaia. Katia Gaia. E agora vamos continuar aqui com o nosso assunto da maçonaria. E por falar em Katia Gaia, uma das coisas que muitas pessoas perguntam relacionado com
com a maçonaria, né? Porque existe uma aura, um conceito muito místico em cima da maçonaria. A gente quer desmistificar um pouquinho isso. A intenção do nosso programa é com isso também, né? Sim. Como é que se dá a entrada de novos membros da maçonaria? Ele Qualquer um pode ser maçom? Não, assim, depende. Primeiro ele tem que ser escolhido, né? Uhum. Depois ele vai passar por uma peneira, vamos dizer assim, vai falar grosso modo para que todos entendam, né? Ele passa por uma peneira, para ser admitido ele passa por um questionário, aí um tempo de investigações, né? Vou investigar a pessoa? Vai investigar a pessoa, né? Porque o que a maçonaria, ela embora seja uma entidade de seres imperfeitos, ela é perfeita, ela busca a perfeição, né? Porque a gente transforma o nosso corpo num templo voltado para Deus, e que é voltado para Deus, tudo tem que ser perfeito. Por isso é o simples e perfeito. E o que é pesquisado nessas investigações que antecede esse convite ou em meio ao convite? O caráter. Tá? O caráter, os antecedentes criminais, pessoais. Um maçom hoje ele leva a esposa, né, um maçom que ele é treinado para isso, né, para fazer esse tipo de questionário. Ele vai até a casa do candidato, leva a sua esposa, depois de ter passado por algumas etapas já. A esposa desse maçom, que é a nossa cunhada, ela vai fazer uma entrevista junto à futura cunhada. Olha que interessante. E se tiver algum impedimento da futura cunhada, o marido não entra. Se ela falar assim, bom, ele não vai porque ele não está lavando a louça, não está levando o lixo para fora. Não é bem assim, aí ela tem uma outra situação. Mas tem algumas questões, aí não é o que leva, mas se tiver algum impedimento, mas é questões mesmo de explicar, né, de solucionar algumas dúvidas, porque a maçonaria, ela deixou de ser, você mesmo falou no início, que houve um monte de publicações, né, de mais de 10 ou 20 livros aí, que fala a respeito da maçonaria. A maçonaria deixou de ser uma sociedade secreta para ser uma sociedade discreta. Né? Então eu falo dessa forma. E o que a gente busca é o seguinte, é a junção, né, de um elo entre companheiros, né, um elo entre companheiros, de irmãos, né, que se unem fraternalmente, para que em busca do aperfeiçoamento do ser humano. Né? A busca nossa, a cada grau, ele equivale a um padrão de evolução. É uma coisa que é bem interessante, porque, por exemplo, vai lá em entrevista, tá com a família, então é uma coisa bem de família mesmo, sim. As pessoas têm que concordarem que vai participar das reuniões e dos processos porque, democráticos. Uma das coisas que o maçom ele tem que ser, ele tem que estar ciente do seguinte: ele tem que se dedicar à maçonaria, né, sem amputar o relacionamento dele com a família, com o trabalho. A maçonaria não impede. Eu quero pegar e falar assim, porque ele entrou na maçonaria, ele deixou a família de lado. Isso não existe, muito pelo contrário. Entendeu? A maçonaria ela resgata esses valores familiares, né? E como é que você entrou na maçonaria? Como é que foi esse seu processo de iniciático na maçonaria? Bom, meu processo iniciático é o seguinte: eu sou a 8ª geração de maçom da família. A família inteira, então? A família inteira é maçom. Pai, avô, tudo foram maçons. Né? Eu passei pelo processo de Lawton, entrei aos 6 anos como que é o Lawton? O Lawton seria as crianças dentro da maçonaria, né? Aí, quando eu cheguei aos 13 anos, que é a parte ali da adolescência, aí eu passei a Demolay, ou Demolay. Aqui a gente chama muito Demolay aqui no Brasil, porque usa o inglês, mas na verdade Demolay é francês, e é Demolay, é a pronúncia correta, viu? Alguns irmãos maçons. Demolay. É Demolay. E é jovem, isso? Isso. E aí ele vai até os 21 anos, tá? E aí dos 21 anos ele é iniciado na maçonaria, quando ele começa de novo ao grau na loja simbólica, como grau que é o primeiro grau ali, inicia tudo de novo. Legal, e tem uma pergunta aqui bem interessante relacionada até a essa questão da família, né? A Diana está perguntando aqui, olá, qual o motivo de não deixar a mulher entrar na maçonaria? Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mulheres participam na maçonaria, sim, e muito. Muito, tá? Uma filha de maçom hoje, ela é a filha de Jó, tá? Aí você tem as acácias, que são as esposas, né?
E tem depois as estrelas do Oriente, que são as viúvas que mantêm. Então, quer dizer, é uma fraternidade, uma confraria entre famílias, né? Então, há alguns lugares que eu visitei no Nordeste brasileiro, enquanto há a reunião dos homens, que tem alguns rituais, é lógico que a mulher não participa, mas as esposas estão lá fazendo um jantar, porque normalmente sai do trabalho, é das 8 às 10 da noite, então você sai do trabalho e vai direto para a loja, aí a esposa já chegou lá, já está fazendo o jantar junto com as outras, então quer dizer, é uma fraternidade, uma confraria mesmo entre irmãos, né? Você convive com família sempre. Muito bem. A gente vai agora também para um rápido intervalo, voltamos a falar sobre os princípios maçônicos da prosperidade. Fique com a gente, hein? Até já.